Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para indicar a mais pessoas que estão buscando orientação espiritual, pessoas que precisam também de conhecimento e crescimento na palavra de Deus para que vivam o melhor do que Deus tem planejado e projetado para cada um. Então, que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial, que se faça presente na sua vida e que neste momento você possa descansar no Senhor e ter um momento de paz, de comunhão, de reflexão acerca da palavra de Deus. Vamos falar um pouco a respeito da oração. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua expressão de oração diante de Deus? Diante também das suas necessidades pessoais, daquilo que você tem vivido. Sabe que nós temos uma vida muito corrida, muito complexa. Os dias parecem que estão cada vez mais curtos devido às nossas responsabilidades e atividades, e assim nós vamos passando pela vida sem muitas vezes vivermos de fato o melhor que Deus tem preparado para nós e sem vivermos aqueles sonhos, aqueles projetos mais íntimos. Quais são os seus sonhos e projetos? Quais você ainda conserva? Quais você ainda busca realizar? Porque nós temos tantos problemas vividos no nosso dia a dia que parece que entramos num ciclo de resoluções de problemas. A cada dia nós buscamos a Deus para resolver aquilo que já aconteceu, aquilo que já está implantado, os problemas que nós sabemos que estamos convivendo com ele e aqueles que ainda virão devido às circunstâncias daquilo que é pensado, daquilo que é vivido, daquilo que é experimentado. Mas nós não podemos esquecer que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Deus está cuidando de nós, cuidando de você, de mim. Deus está cuidando da nossa família. Deus está cuidando de cada detalhe de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Todos aqueles que têm se colocado diante de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e permitindo que as outras coisas sejam acrescentadas. Deus quer que nós descansemos e a relação do descanso está ligada diretamente à confiança. O quanto nós confiamos que Deus está cuidando de nós, está agindo e está nos guiando segundo os seus propósitos. O que nós temos que ter é a sensibilidade de ouvir a Deus todos os dias, buscar o Espírito Santo, não esquecermos das orações, mas também não esquecermos dos nossos sonhos. Eu recebi um quadro de WhatsApp, uma figura de WhatsApp, onde estava escrito que nós não podemos deixar de orar, mas também não podemos deixar de sonhar, porque Deus realiza os sonhos de quem ora. Eu achei muito interessante, até fiz uma publicação a respeito deste quadro, porque é uma realidade. Deus realiza sonhos daqueles que oram, daqueles que o buscam, daqueles que têm se colocado diante do seu poder, debaixo da sua autoridade, tem seguido a sua palavra, tem cumprido os seus mandamentos, tem colocado em prática aquilo que Deus, em Cristo Jesus, tem nos ensinado todos os dias pelo Espírito Santo. Deus está atento às suas necessidades, mas Ele também quer que os seus sonhos e projetos sejam realizados. Então, volte a sonhar, volte a se colocar diante de Deus com esta perspectiva do sonho, do planejamento futuro, daquilo que você deseja realizar. Coloque diante de Deus.
Em Mateus capítulo 6, nós temos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, como é conhecido. Mas, a partir do versículo 7, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 7, estou lendo na versão NVI, a nova versão internacional, e o texto diz assim: E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, observe que o primeiro ponto da nossa relação, da nossa comunhão com Deus, é o perdão, a graça, a misericórdia, o perdão pelas ofensas. Infelizmente, nós, na nossa humanidade, nos ofendemos em primeiro lugar, né? Muitas vezes nós passamos os nossos próprios limites e assim nós nos ofendemos a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Redentor, aquele que nos restaura e cuida de nós todos os dias, e infelizmente também ofendemos aquelas pessoas que compartilham a vida conosco, aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que nos querem bem. Então, o que nós temos que fazer? Estar atentos quando alguma coisa sai do normal, sai do nosso controle, quando o nosso instinto do pecado traz algo negativo que possa ofender alguém. Então, nós temos que estar atentos para que, se isso aconteça, nós possamos exercer o perdão, o auto-perdão e a busca do perdão de Deus através da oração. E Deus sempre está pronto para nos perdoar, para cuidar de nós, para nos restaurar e nos restituir aquilo que nos é necessário. Mas também nós não podemos viver só buscando restituições, só buscando perdão. Nós temos que desenvolver maturidade para que cada vez menos as ofensas participem da nossa vida, sejam realidade em nossa vida. Nós temos maturidade o suficiente para saber o que ofende uma pessoa, o que ofende a Deus e aquilo que nos ofende, aquilo que nos agride também. E deixemos de lado tudo isso, porque o Espírito Santo vai promovendo conhecimento, sabedoria e maturidade, para que nós possamos desprezar o mal e escolher o bem que Deus tem proposto para nós. O texto aqui de Mateus, no versículo 7, Jesus ele ensina desta forma, ele vai falando: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Quantas vezes a gente repete a mesma oração, a mesma coisa para Deus, porque achando que pela insistência Deus vai nos dar. É como aquela criança mimada que fica pedindo 50 vezes a mesma coisa e às vezes o pai e a mãe já até falou não, mas a criança acha que pela insistência o pai ou a mãe vai mudar de opinião. Infelizmente, tem pais e mães que mudam de opinião e com isso perdem a autoridade e o respeito com relação ao seu filho, porque o seu filho passa a entender que se ele insistir, ele vai alcançar o que ele quer, né? Mesmo que o pai e a mãe não queiram fazer, mas vai acabar fazendo pela insistência. Isso é uma deseducação
aos filhos. Não deveria acontecer, mas infelizmente muitas vezes acontece. O que é necessário? Que nós tenhamos a nossa relação com Deus com maturidade, com sabedoria e com confiança. Coloquemos nas mãos de Deus aquilo que nos é necessário, mas nós não precisamos ficar repetindo, porque Deus sabe quais são as nossas necessidades. E quando nós falamos uma única vez, Deus está atento, Deus está ouvindo e irá responder segundo a sua vontade. E dentro da vontade de Deus, nós podemos ter três respostas: ou um sim, ou um não, ou um espere, não é o momento. Espere um pouco, não é o momento disso acontecer. E nós temos que aceitar isso, aceitar, compreendendo que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, e confiando que Ele está presente, está atento, está cuidando de nós e conhece o que nos é necessário a cada tempo, a cada momento. Então, aqui o texto fala: não fiquem repetindo a mesma coisa, porque os pagãos fazem isso. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é assim que acontece na oração. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Mas o pedir é um sinal de humildade, um sinal de respeito, um sinal de confiança. Então, nós temos que ter esse diálogo expondo diante de Deus as nossas necessidades, não que ele não saiba, mas como sinal de humildade e de confiança que nós temos diante de Deus. Mas não precisamos ficar repetindo toda hora aquilo que nós necessitamos, porque ele já sabia antes mesmo de nós pedirmos. O texto de Jesus a respeito da oração em si, Jesus diz: vocês orem assim, desta maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, colocado um parâmetro. Do mesmo jeito que a vontade de Deus é soberana no céu, no universo, tem que ser soberana sobre seus filhos. Seja feita a sua vontade na minha vida, aqui na terra, como é no céu também. Seja feita sempre a vontade de Deus, porque isso é uma expressão de confiança. Dá-nos hoje o pão de cada dia, né? Confiar Deus dia a dia, cada dia das nossas vidas, nos entregarmos a Deus e saber que Ele irá suprir a nossa necessidade naquele dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem algumas traduções que trazem: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é uma tradução boa, porque depois, na sequência do contexto, o texto está falando a respeito da ofensa. O versículo 14 e 15 fala a respeito disso. Então, quando nós juntamos a ideia do versículo 12 com o versículo 14 e 15, fala: perdoa, versículo 12, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Versículo 14, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, observe que o contexto está falando de ofensas, não de dívidas. É claro que aquele que ofende é devedor, devedor do pedido de perdão, né, do pedido de reconciliação. Mas o texto em si está falando de ofensas. E o versículo 13, dentro deste contexto, fala: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não me deixe cair em tentação, na tentação de não perdoar e não ser perdoado. Não me deixe cair em tentação de não querer perdoar alguém e
de não pedir perdão para alguém. Não me deixe cair nessa tentação, mas livra-me desse mal. É assim que Deus pede para que nós oremos. E dentro desta oração, você deve lembrar de você mesmo. Muitas vezes nós oramos por outras pessoas, intercedemos por aquelas pessoas que nós amamos, que queremos que sejam bem-sucedidas, mas esquecemos de orar por nós mesmos. Então eu quero trazer esse lembrete para você hoje. Ore por você, pelos seus sonhos, pelos seus planos, pelos seus projetos, pela sua saúde, pelo seu trabalho. Ore pela sua vida. Busque em oração sabedoria, discernimento, direção espiritual, né? Desfrute da presença de Deus. Não é uma questão de egolatria ou de egocentrismo, mas é a necessidade de lembrar de si mesmo. Você também é uma pessoa importante para Deus que deve ser colocada em oração. E não apenas uma oração terceirizada, alguém orando por você, mas que você se lembre de você, que você também é importante, que você também é uma pessoa amada por Deus, que você também é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo e que Jesus Cristo fez o seu sacrifício, entregou-se à morte de cruz por você. Ele ama você e quer que os seus sonhos, os seus projetos, as suas necessidades sejam supridas e realizadas pelo poder de Deus. Então, busque com intensidade colocar diante de Deus quais são os seus sonhos. Volte a sonhar, volte a buscar, a traçar planos e projetos futuros. Volte a colocar diante de Deus aquilo que você tem como prazer, como alegria, o que você gostaria de realizar, não apenas os problemas que você está vivendo hoje. Problemas você terá hoje, você terá aflições amanhã, nós teremos problemas todos os dias, porque a nossa vida humana é uma vida cheia de problemas e cheia de pecados. Mas nós não podemos perder o ânimo, não podemos perder a alegria, não podemos perder a perspectiva do amor de Deus que tem cuidado de nós todos os dias. Então, se ame para poder amar ao próximo e para poder amar a Deus sobre todas as coisas. Busque, né, dentro de você mesmo, resgatar aqueles sonhos e projetos que foram abafados pelo tempo, que foram negligenciados pelas adversidades da vida, que foram deixados de lado. Ressuscite em você os seus sonhos e projetos e coloque diante de Deus. Ore por você, pelas suas necessidades pessoais e pelos seus projetos futuros. E deixe Deus cuidar de você. Continue confiando em Deus. Continue permitindo que Deus guie a sua vida pelo Espírito Santo. Continue se fortalecendo na palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para a sua vida. E não esqueça de colocar-se diante de Deus, se submetendo à sua autoridade e o seu poder. E eu tenho certeza que tudo será realizado da melhor maneira. Tudo será guiado pelo poder do Espírito Santo e Deus continuará cuidando de você, dos seus planos, projetos, dos seus sonhos de um modo muito especial. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço que o teu Espírito Santo esteja sondando as mentes e corações e levando o que há de mais íntimo na mente e no coração de cada um, diante do teu trono da graça, para a intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial, para que esses sonhos e projetos sejam realizados pelo teu amor e pelo teu poder. Que o Senhor supra as necessidades de cada um e que eles sejam guiados pelo Espírito Santo, sem perder o foco em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo que já recebemos até aqui, pelos teus cuidados e bênçãos. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e pedimos que permaneça conosco
em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, a cada família que vocês representam, que Deus continue guiando, fortalecendo e não esqueça, ore e na oração reaviva os seus sonhos e projetos, porque Deus realiza os sonhos daquele que o busca em oração. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus.